O histórico encontro de Abrão com Melquisedeque é cheio de mistério e desafio. Esse nome significa o rei é justo. O termo Adoni-Zedeque, em Josué 10, versículo 1, deixa claro que a palavra Zedeque estava em voga na antiga Canaã. Aqui é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece. Antes do desenvolvimento formalizado do sacerdócio levítico, na família de Arão, esse termo era usado para indicar que o homem que recebia esse título era alguém santo, dotado de poderes psíquicos e espirituais, que era consultado como um oráculo. Esses antigos sacerdotes, fossem eles hebreus ou não, usualmente tinham um santuário, embora tosco, ao qual serviam, e também dispunham de ritos, orações, encantamentos e etc., tudo que fazia parte do seu trabalho. Além disso, com frequência, era uma figura importante, social e politicamente falando. Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens, e também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. Na antiga cultura hebreia, qualquer homem podia ser sacerdote se mostrasse possuir a capacidade para tanto. Mas durante o período patriarcal, o sacerdócio era desempenhado pelo cabeça de cada família. Os sacerdotes, por muitas vezes, tornavam-se líderes nacionais, conforme se vê no caso de Melquisedeque, que era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que está sobre os outros deuses. Isso, segundo alguns estudiosos, apoia a ideia de que Melquisedeque fosse um sacerdote cananeu, que servia ao Deus que estava acima dos outros deuses, que os cananeus adoravam. Tanto El quanto Elion eram divindades cananeias bem conhecidas. A adoração cananeia a El Elyon tem sido associada a Yahvé e sua adoração. Melquisedeque era rei de Salém, Jerusalém, o que o tornava um rei sacerdote, o que serviu muito apropriadamente para ilustrar o mesmo ofício ocupado em forma muito mais significativa pelo Senhor Jesus Cristo. Salém tem sido identificada com Jerusalém com base na referência bíblica de Salmos 76, versículo 2, e pela antiga menção a essa cidade nas cartas de Tel El Amarna, do século 14 a.C. As inscrições assírias referem-se a ela muito antes dessa cidade ter qualquer coisa a ver com o povo de Israel, mediante os nomes Uru-Salém e Uru-Salimu. Os Targums regularmente identificam-na com Jerusalém, conforme também o faz o Gênesis apócrifo. De fato, não era incomum, na antiga Canaã, que um rei servisse também de sacerdote. O título Deus Altíssimo, El Elyon, tem sido encontrado em materiais ugaríticos. A figura de Melquisedeque tem arrebatado a imaginação dos intérpretes. Daí haver tantas e tão variadas tentativas de identificação. As referências veterotestamentárias a ele aparecem em Gênesis e Salmos. No Novo Testamento, todas as referências acham-se na Epístola aos Hebreus. Mas há muitas tradições sobre ele, que aumentam tão escassas informações bíblicas. O autor do Tratado aos Hebreus faz dele um tipo de Cristo, o organizador do tipo de sacerdócio que Cristo tinha, que já existia antes do sacerdócio aarônico e até lhe era superior. Em Cristo, todos os tipos sacerdotais são cumpridos e ultrapassados, não havendo mais qualquer necessidade de um sumo sacerdócio terreno. Cristo incorpora em si mesmo todo o sacerdócio de que precisamos. Melquisedeque saudou Abrão, apresentando-lhe pão e vinho e abençoando-o no nome do Deus Altíssimo, El Elyon. Pão e vinho pode se referir a alimentos e bebidas de vários tipos, mas alguns veem na cena uma espécie de sacrifício religioso, algum rito ou cerimônia. Talvez tenha havido algum tipo de rito religioso de ação de graças diante da vitória, com bênçãos conferidas aos participantes vitoriosos. É possível que Melquisedeque, como tipo do rei dos reis que viria, tenha previsto as necessidades tanto do corpo quanto da alma dos presentes. O amor de Deus sempre provê o necessário, tanto para um quanto para outro. Até o próprio Arão, por intermédio de Abrão, pagou os dízimos a Melquisedeque, como resultado que o menor foi abençoado pelo maior. Foi Melquisedeque quem abençoou Abrão, pelo que também aquele era maior do que este, para nada dizer sobre Arão, que por esse tempo nem havia nascido ainda. Melquisedeque recebeu dízimos da parte de Abrão, de todos os despojos que este tomara do inimigo. Hermeneuticamente, Melquisedeque é importante porque ilustra um significado mais profundo da história e como a história pode ser profética e simbólica.
ilustra a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Ilustra a universalidade do ofício messiânico e sumo sacerdotal de Cristo. E também ilustra a abrogação das ordens sacerdotais do Antigo Testamento, por estarem todas cumpridas em Cristo. É importante destacar que a opinião comum de vários judeus é que Melquisedeque seria Sem, filho de Noé. Outros supõem que ele teria sido um monarca cananeu, da descendência de Cão. Outros ainda consideram um ser como Adão, diretamente criado por Deus, e que literalmente não teria ascendência humana. Também há aqueles que o identificam com Jó ou com algum outro personagem do Antigo Testamento. Todas essas conjecturas não têm base em que se possa confiar, sendo bem provável que ele não possa ser identificado com qualquer outro personagem conhecido. O fato de que ele não tinha pai nem mãe provavelmente significa que não há registro de seus ancestrais, e que profeticamente ele simboliza o divino filho profeta acerca de quem não se pode falar de qualquer linhagem terrena.